Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Nós queremos que este material seja mais uma vez bem-vindo até vocês, bem entregue até vocês, e é um material para muita reflexão sobre aquilo que é um projeto de imigração, sobre aquilo que é deixar o seu país de origem, deixar a sua família, deixar os seus amigos, deixar para trás uma história e aventurar a vida num outro lugar. Quando eu digo aqui aventurar, estou falando aventurar no bom sentido. Procurar uma alternativa que muitas vezes você talvez não tenha encontrado no seu país de origem e você venha realmente buscar uma nova oportunidade. Então, quando eu digo procurar, quando eu digo aventurar, é neste sentido. Não levem, neste caso específico, para o aventurar, aquela conotação da aventura, do oba-oba, da festa. Não, não é isto. Aventurar porque você vai fazer alguma coisa da qual você não tem certeza, da qual você não tem profundo conhecimento, talvez, e por estes motivos você talvez vá se colocar em risco. Risco sempre existe. Já diz um provérbio chinês que risco é sinônimo de oportunidade. Então, se eu arrisco, eu estou buscando uma oportunidade, eu estou buscando uma nova situação, eu estou buscando uma solução, talvez, para mim e para aqueles que estão comigo. Então, arriscar se faz necessário. Quando você imigra, quando você investe num projeto de imigração, você está arriscando. E esse risco pode ser alto, pode ser médio, pode ser baixo. Isto vai depender do seu projeto, vai depender de como você vai organizar este projeto e vai depender de como as coisas irão acontecer dali para adiante. O projeto foi bem feito, foi bem estruturado, se você escolheu um bom lugar para onde ir, né? o seu destino, e qual é a sua qualificação e qual é o seu preparo para aquela oportunidade que você vai buscar, então aí sim você está bem preparado, você está se organizando. Se a sua preparação não for adequada, você vai ter problemas. Seja onde for, você pode ir para os Estados Unidos e não levar a sorte, não é porque faltou preparo, faltou alguma coisa, e você pode não dar certo. Você pode ir para o norte da Europa e não dar certo, você pode ir para o centro da Europa e não dar certo, você pode vir ao sul da Europa, e aí eu falo de Portugal, Espanha, França, que são os países aqui de baixo, que não dá certo. Pode ir para a África e não dá certo. Eu tenho conhecidos que foram para a África, estão muito bem, e foi um projeto bem elaborado e estão muito bem. Eu tenho conhecidos que estão na Austrália, que estão muito bem. Tem gente no Japão que está muito bem. E também tem aqueles que foram e não deram certo. Então, o fator sorte também implica com isso, claro. Então, vejam que é uma série de situações e de coisas que vão fazer com que o seu projeto dê ou não certo dentro daquilo que você projetou, dentro daquilo que você buscou. Ok? Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Então, se você está assistindo a este canal pela primeira vez, eu gostaria de convidá-lo para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe o sininho lá na página do YouTube, porque daí o YouTube lhe informa automaticamente sempre que temos materiais novos postados aqui no canal. Desta forma, você não precisa ficar procurando se o canal Portugal Legal publicou ou não alguma coisa nova. Você é automaticamente avisado. Para todos vocês que já estão nos acompanhando, que já são seguidores aqui do canal, o nosso muitíssimo obrigado. Somos muito gratos por tê-los aqui conosco, por participarem, por mandarem aqui embaixo, né? Muitas vezes aqui nos próprios comentários, ou então aqui nós temos o nosso Instagram também, podem mandar informações e solicitações por aí, e sempre que possível nós atendemos isto. Sejam casos específicos, então nós pedimos que mandem para o e-mail contato@portugallegal.com.br, onde você vai descrever todo o seu caso, toda a sua situação, e nós vamos verificar, dentro do possível, se temos ou não uma solução, uma sugestão, ou se temos que fazer alguma coisa diferente para tentar lhe ajudar com o seu processo. Agora, se são dúvidas simples e pontuais que, de repente,
podem servir, inclusive, de ajuda para as demais pessoas que nos acompanham. Então, coloque aqui embaixo mesmo a sua informação. Sobre o assunto de hoje, eu vou deixar 2 links aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam ter a informação detalhada, poder analisar com calma, abrirem estes portais e acompanharem detalhes daquilo que é o objeto do nosso vídeo de hoje. E hoje nós vamos então falar sobre brasileiros em regresso. Quadruplica o número de pedidos de retorno para o Brasil. Quando eu digo pedidos de retorno, são aqueles pedidos feitos para uma entidade, para um órgão do Estado, onde a pessoa já não tem mais condições de fazer o projeto, a viagem de retorno ao seu país de origem, caso falo aqui do Brasil. Então, são pessoas que vieram, pessoas que se instalaram em Portugal, passaram aqui um período e não se adaptaram por cultura, por hábitos, né, por costumes ou mesmo financeiramente. Quando a gente fala no financeiramente, é o que, na grande maioria dos casos, vai pesar e pesa no projeto de imigração e pesa na hora de ter que pedir uma ajuda para voltar ao seu país, para voltar à origem. E muitas vezes com um vazio muito enorme, principalmente no lado financeiro, que sempre é o que mais pesa, desprezando aqui o lado afetivo, o lado, né, família, mas por mais que a família esteja unida, junta, nós temos o problema financeiro. E o financeiro muitas vezes acaba desagregando a família inteira. E aí vem o divórcio, aí vem a separação, aí cada um vai para um lado, e, enfim. Ao invés de melhorar, a coisa só piora. Piora cada vez mais. Então, é um pouco, né, pesado, né, ter que falar disto, mas é a realidade. A realidade nua e crua, como diriam alguns, e os números que nós vamos trazer para vocês, informações que nós vamos trazer para vocês, são informações recentes. São números de 2021, são informações publicadas esta semana, aqui pelos portais de notícia portugueses, com base em estatísticas, com base em informações das entidades que, de uma forma ou outra, tentam ajudar a estas pessoas que decidem retornar para o seu país de origem, para a sua terra. Então, eu vou pedir que olhem e assistam a este vídeo e a estes portais quando fizerem isto, eu espero que eu faça, com olhos focados realmente naquilo que é a realidade. É comum a gente receber comunicados, informações, pedidos de ajuda, informação mesmo das pessoas querendo vir e aquele, eu vou chamar de velho hábito, pela facilidade que o brasileiro tem de entrar em Portugal e na Europa, em alguns países, sem precisar de um visto, sem precisar de grandes coisas. E vem como turista, mas com uma segunda intenção. Muitos dizem porque o visto sai caro. E eu preciso demonstrar uma capacidade financeira no momento de pedir um visto consular que eu não tenho. Bem, então eu vou dizer o seguinte para você. Então não venha. Você não tem condições de apresentar, comprovar aquilo que o Estado pede como condição mínima para você vir tranquilo, folgado, se instalar, permanecer por 1 ano, por 2 anos, porque neste tempo você vai arrumar alguma coisa para fazer aqui, vai ter um sustento. Não podemos ser pessimistas ao fato e ao ponto de dizer que você vai passar 1 ano em Portugal e não vai arrumar um emprego. Se for assim, então realmente tem alguma coisa muito errada. E empregos existem. Pode-se ganhar mais, pode-se ganhar menos, mas emprego, trabalho, tem e não é pouco. Então, de uma forma ou outra, você
vai se encontrar. Você vai ter o que fazer. Agora, perceba que isto fica fácil se você chegou aqui com o tal do visto, legalmente. Quando você vem ilegal, não adianta me dizer que, mas, doutor Renato, o artigo 88, 89 estão aí para resolver isso. Não, querido. Não é assim que funciona. Por que não? Porque você vai levar 3 anos para se resolver em Portugal se você for pelo 88, 89. Enquanto que se você vier com visto, você não vai levar 180 dias para resolver. Então, percebam a grande diferença que há entre uma coisa e outra coisa. Já dizia um professor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim mesmo. Então, eu vou levar para vocês agora, vou colocar na tela aqui para vocês, os números do que representam a população. Eu vou começar por um número para depois entrar na matéria propriamente dita, que é mais pesada. Eu vou colocar aqui para vocês primeiro os números, então, do que é a população residente estrangeira, segundo os censos, total e por país de nacionalidade. Eu tenho aqui anos, tá? 1960, 81, 91, 2001, 2011, 2021. Estão aqui na frente os números. Aqui nós temos a população estrangeira. Quantos são? Nessa primeira coluna aqui, ó, total, população estrangeira. Em 1960, Portugal tinha 29.428 estrangeiros. Em 2021, nós temos 542.165 estrangeiros residentes em Portugal. Agora nós vamos separar um pouco isso, né? Vamos verificar aqui, deste instituto, que é o Pordata, e deste número de 542.165 estrangeiros residentes em Portugal, 155.854 são europeus, 97.042 são de nacionalidade africana, origem do continente africano. E aí nós temos aqui a Ásia, 65.504 em Portugal, residentes em Portugal, e vamos chegar ao continente americano. Quando eu digo continente americano, é tudo, desde a América do Norte até lá embaixo, extremo da América do Sul. Toda a América, não é América do Norte e América do Sul separada, toda a América. Representa 222.452 estrangeiros que vivem no país. Isto é América. Destes 222 da América, 199.810 são brasileiros. Tanto de 542 mil estrangeiros que residem em Portugal, 199.810, praticamente 200 mil, são cidadãos brasileiros. Então, este é um número que é um número impressionante. Podemos dizer assim que o Brasil invadiu Portugal. Estamos falando de 200 mil, quando nós temos 542 mil no total de estrangeiros, isso em 2021. Temos que 2021 ainda é um ano que teve reflexos de pandemia, que teve reflexos daquela época. Caiu muito. 2020 caiu bastante, muita gente saiu, muita gente voltou, cada um foi para o seu país, mas isso é uma situação atípica, é uma situação que ocorreu ali naquele determinado momento. 2021 as coisas voltaram à normalidade. 2022 nós estamos agora findando novamente, estamos dentro de uma normalidade, podemos dizer agora sim, e isso vai aparecer aqui nas próximas estatísticas, nos próximos anos nós vamos verificar esses números. Mas para 2021 temos esta realidade que está aqui, feita através de censo, através de pesquisas, detectaram através das informações que são oferecidas, né, pelos institutos, pelos órgãos responsáveis pela imigração em Portugal. Então, estes aqui são os números. Se vocês olharem aqui em cima, população residente por nacionalidade, isso tem muita outra informação que vocês podem procurar e pesquisar
para chegar a estes dados e a estes números. Agora vamos à matéria. Portal Sapo, que é o portal de notícias, é um deles aqui de Portugal. E eles trouxeram uma matéria diz que o número de brasileiros em Portugal que pedem ajuda para regressar ao Brasil quase quadruplica. Percebam aqui, ó. Isso aqui foi publicado no dia 21 de dezembro de 2020. Portanto, não faz muito tempo, não. Foi no decorrer da semana, né, que transcorreu aí antes do Natal. Processo migratório muito incipiente que não vai ao encontro da realidade econômica e social de Portugal. Estará na origem dos pedidos de auxílio registrados na OIM. É a maior comunidade estrangeira residente em Portugal, com quase 200 mil. Nós vimos há pouco o número, né? Só 199 mil e tantos em 2021. E se, com a nova tipologia de visto de trabalho para cidadãos estrangeiros, há quem preveja uma avalanche de imigração brasileira. Se vai ser uma avalanche ou não, eu não sei. Mas muita gente vai tentar, com certeza. Os dados da Organização Internacional para as Migrações, que é a OIM, dão conta de um grande aumento na procura pelo apoio de retorno voluntário. Em 2022, o número de imigrantes brasileiros que recorreram à OIM para regressar ao Brasil quase quadruplicou, passando de 219 pedidos para 832 pedidos, segundo os dados a que a pessoa teve acesso. Valor mais elevado só mesmo em 2000, ano da eclosão da pandemia. Processo migratório muito incipiente, que não vai ao encontro da realidade econômica e social de Portugal, na origem dos pedidos de auxílio. Aqui temos que separar também as coisas. No ano passado, viviam em território nacional 199.810 brasileiros, conforme nós vimos há pouco, tá? Que representa 36,9% de todos os imigrantes que residem legalmente em Portugal. Mas, junto à OIM, é também a comunidade que mais registra pedidos de regresso ao país de origem. Segundo os dados aqui da matéria, em 2022, segundo os dados até novembro, a OIM registrou 928 novos pedidos de apoio para regressar ao país de origem. Destes, 832, portanto, 90% são cidadãos brasileiros. Comparativamente a 2001, registra-se um grande aumento na procura pelo apoio do retorno voluntário. No que diz respeito aos cidadãos brasileiros, o número é também elevado. Mas, se tivermos em atenção os valores dos anos mais recentes, verificamos que estão alinhados com os anos anteriores. Comenta Vasco Malta, que é do Instituto ao portal Sapo Pessoas. Muito bem. E nós temos os números. Vou colocar aqui na tela. Diz o seguinte: 2016, o número total de inscritos no programa, o número de brasileiros inscritos no programa de retorno, o número total que foi retornado, tá? E o número de brasileiros retornados. Percebam que o número total de retornados foi 336. Número total de retornados no ano de 2022. Tá? Os números são até agora. Nós ainda não finalizamos o ano, esses números vão certamente se alterar um pouco, tá? Mas o número dos 336, total de retornados aos seus países de origem, porque aqui não estou falando só de brasileiros, é o número total, veja que são 928 inscritos, 832 deles são brasileiros, dos 928 inscritos, 336 retornaram, e destes 336, 313 são brasileiros. Portanto, este é o detalhe, este aqui embaixo, essa última linha aqui que importa para nós em 2022. Se nós olharmos em 2021, esse número total de inscritos foi de 288. De brasileiros, 219. Ou seja, de 288, 219 eram brasileiros. Dos 288 que se inscreveram, 113 retornaram. E destes 113, 93 são brasileiros. Portanto, praticamente a totalidade. Então, percebam aqui o número de pessoas que vieram, digo de novo, vieram e por alguma razão, que cada um sabe das suas, e as possibilidades são as mais variáveis e as mais variadas possíveis, não conseguiram se fixar em território.
Volto a falar de preparo, volto a falar de projeto, volto a falar de recursos, volto a falar de meios de subsistência. E não adianta vir com o bolso vazio. Se vier de bolso vazio, é botar o pé dentro de Portugal e voltar. Quer dizer, não é só Portugal, é qualquer lugar. Mas aqui não é diferente. Você não tem como se manter durante vários meses até se estabilizar. Mas durante estes vários meses, você precisa, evidentemente, tirar todo o dinheiro do bolso e não colocar dinheiro no bolso, porque ainda não está estabilizado, porque ainda não tem um emprego, porque ainda não tem um trabalho. Você vai ter dificuldades com visto de procurar trabalho ou não. Visto de procurar trabalho foi uma maneira que o Estado português arrumou e dizia assim, ok, nós vamos amenizar um pouco a questão e vamos facilitar para que as pessoas possam vir a Portugal procurar um emprego. Procurar um trabalho, melhor dizendo, e não um emprego. Mas isto tem regras e tem condições, porque não adianta só dizer, vou pedir o visto. Mas como é que eu vou me sustentar durante o período em que o visto é válido e eu estou à procura de trabalho? Eu não posso morar embaixo da ponte. Eu não posso dormir ali no viaduto. Até porque nesta época é frio aqui. Em que pese que o frio esse ano não está tão forte ainda aqui na nossa região, mas é. De qualquer forma, você vai passar necessidades. Você tem que se alimentar, você tem que sair de um lado para o outro, você tem que se deslocar. Quer dizer, sem dinheiro você não faz absolutamente nada. Então, este é um dos problemas. E se nós descermos aqui, vocês então vão encontrar ainda mais informações sobre o número de pedidos de apoio por parte dos brasileiros registrados até esse ano é o mais elevado, pelo menos desde 2016. E assim segue. Falta de... Olha o que eu estou falando o tempo todo para vocês. Falta de planeamento. Quando eu digo planeamento, isso significa em português brasileiro, planejamento. Falta de planeamento defrauda expectativas de quem imigra. E isto é o que a gente fala o tempo todo para vocês. Planejamento, organização. Tenho condições de ir ou não? Tem que avaliar isto primeiro, tem que buscar informação de tudo que é lado e de tudo que é jeito e não cair na primeira notícia, na primeira informação que você recebe. Porque a internet está linda e maravilhosa, é uma ferramenta espetacular, mas o que tem de informação, né, no sentido de, muitas vezes, induzir a pessoa a determinadas ações, e quando eu falo de imigração não é diferente, muitos fazem aqui vídeos e dizem, venha porque é fácil, venha porque eu consegui, venha porque o meu amigo conseguiu, venha porque... Pode dar certo para um, mas não dá para o outro. Isto é assim. O Zezinho chegou e deu certo. O Manuel, quando chega, já não dá. E o Pedro, menos ainda. Então, não há uma receita, né, que seja igual para todos. Muda de um para o outro. E aqui, esta matéria do portal bate exatamente naquilo que a gente sempre fala: planeamento. Planejamento. Desemprego e dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, dificuldades na regularização e situação econômica são 3 fatores que levam estes imigrantes a quererem sair de Portugal e voltar ao seu país de origem. Abre aspas. Todos os pedidos registrados apresentam um destes 3 fatores, ou vários, em articulação. Fecha aspas. Refere o responsável da OIM em Portugal. Percebam aqui. São os 3 fatores. Primeiro, mercado de trabalho. Trabalho tem. Vaga tem. Mas o problema é que muitas vezes a pessoa que chega aqui não está qualificada para este mercado de trabalho. Eu vou citar o exemplo aqui, por um exemplo só, um eletricista. O eletricista no Brasil é uma coisa, o eletricista aqui na Europa é outra. Você tem padrões de uma instalação no Brasil e aqui você tem outros padrões, tem outros fatores que são imperiosos para que o seu trabalho possa ser aceito. Então você tem que estar preparado para isso. Você tem que estudar, você tem que se preparar. E quando você chega aqui, muitas vezes, se atualizar, porque as regras, as condições, as normas técnicas diferem de um país para outro.
Europa mais ou menos é padrão, mas talvez da Europa para o Brasil, da Europa para a África, isso mude. E você vem para cá para conseguir um emprego normalmente dentro do seu mercado, dentro daquilo que você já faz aí no Brasil. E aí começa a dificuldade. Depois, dificuldades na regularização. Por quê? E nós estamos falando aqui de dificuldade na regularização. Bom, primeiro, todo mundo sabe que o processo de regularização acontece quando? Quando você vem como turista e depois você quer se regularizar em Portugal para obter o título de residência. Isto é o processo de regularização e ele passa, né, pelo CEF, ele passa por você ter documentos, ele passa por você ter condições de se sustentar aqui, ele passa por você ter um emprego, ele passa por uma abertura de atividade e por estar o CEF com o seu serviço estrangulado, nós temos, eu vou usar o exemplo de um funil, né? Tem 500 mil querendo uma vaga. Quando abrem as vagas, você vai para o telefone. Tem 50 pessoas para lhe atender no telefone. São 500 mil pedindo. Tem 50 atendendo. Esses 50 não dão conta de atender todas as ligações, e quando vão atendendo, à medida que o vão fazendo, isto passa por dias, passa por semanas, acabam as vagas e você não conseguiu uma marcação para se regularizar perante o CEF e perante o Estado português. Resida legalmente em Portugal. Então, esta é a dificuldade de quem vem sem o visto consular. É a regularização. O calo aperta aí. Bom, então nós temos mercado de trabalho? Temos. Mas a dificuldade de acesso se dá por quê? Porque não há preparo. Nós temos mercado, nós temos oferta, mas não temos gente qualificada para entrar no mercado. Depois, dificuldade de regularização. Ok, entrou errado, vai sofrer por isto, vai pagar por isto. E depois vem a situação econômica. Muito bem, é reflexo do quê? Da dificuldade de acesso ao mercado e da regularização, porque ninguém contrata quem não tem documento. Se contratar, está colocando o pescoço na guilhotina, como eu sempre digo. Então, a empresa muitas vezes não contrata e dificilmente contrata. Há quem contrate. E arriscar, arrisca, cada um sabe de si. Mas perceba que a situação econômica, ela começa onde? Ela tem origem aonde? Ela tem origem lá, quando você saiu do Brasil sem preparo, quando você saiu do Brasil sem ter dinheiro suficiente para se manter por um tempo, e não é curto, é de médio a longo prazo aqui, sem conseguir um trabalho. E cara que conseguir se manter aqui nesta condição, e porque você precisa se regularizar, você precisa do título de residência para estar tranquilo em Portugal. Então, a situação econômica é reflexo desses dois anteriores. Você não tem trabalho, e se você não está regularizado, portanto, se não está regular, você também não entra no mercado, fica ali aqueles dois fatores, a situação econômica só vai se agravar. E conclusão disto é o quê? É o pedido de regresso, é o pedido de retorno ao país de origem. Aqui em destaque, verifica-se também uma preparação do processo migratório muito incipiente, que não vai de encontro à realidade econômica e social de Portugal, onde o custo de vida aumenta, o preço da habitação idem e as pessoas veem-se muito rapidamente numa situação de risco e vulnerabilidade. Exatamente o que nós acabamos de falar. Tá? Então, o senhor Vasco Malta aqui acertou em cheio aquilo que a gente fala o tempo todo. Todo mundo sabe disso, menos quem não quer saber disto e arrisca mesmo assim. Então, na origem do problema, Vasco Malta acredita que está a falta de planeamento do processo migratório, sobretudo na relação ao conhecimento da realidade econômica do país, que acaba por fazer cair por terra as expectativas que vêm à procura de uma vida melhor. E segue a matéria com números interessantes. Tá? E se vocês têm interesse em voltar a ter mais números, procurem o Por Data. Lá tem milhares de informações
que tratam de áreas, que tratam de regiões, que tratam, enfim, são os números são as estatísticas que levam gente, que trazem até a gente, né? E por aí nós podemos fazer análise desse mercado, dessas situações, dessas coisas. Quem são os imigrantes? De que países? Qual é o nível de escolaridade? Para onde vão no mercado de trabalho? Em que região de Portugal eles estão? Para mais ou para menos? Os índices de natalidade. Uma outra informação muito interessante, mas a gente pode fazer um vídeo à parte, né? Nós não vamos entrar aqui, porque aqui nós estamos tratando do genérico. A questão da natalidade. Isso é um outro dado muito interessante que este portal também traz. Quando nós percebemos que o número de nascimentos, né, de crianças que nascem aqui em Portugal é muito maior por parte dos estrangeiros do que por parte dos portugueses. E isto é de um tempo para cá também. E é reflexo, eu diria, claramente, porque houve também uma modificação, uma alteração na lei da nacionalidade portuguesa, que permite agora transmitir a nacionalidade para um ascendente. Então, o imigrante vem, está aqui durante um tempo, já está estável, e ele, para conseguir a nacionalidade, ele vai fazer o quê? Procurar o caminho mais fácil, mais ágil, mais rápido, mais célere. Tá? E ele acaba, então, a maternidade. O quê? Se ele já cumpre aquilo que está na regra, que é um período, é um lapso de tempo não muito longo de estar legal em Portugal, nasce o filho dele aqui, é um cidadão português originário e, consequentemente, ele pode transmitir isso aos seus pais. A nacionalidade vai de baixo para cima, quando todos os demais processos são de cima para baixo. É o avô, é o pai que transmite para o filho. Nesse caso, nós podemos chegar do filho para o pai e do filho para a mãe. E isto é uma outra fonte de informação, isto é uma outra situação que nós também podemos apreciar e podemos ver através deste Prodata, onde a natalidade dos estrangeiros é garantidamente maior do que o índice de nacionalidade, ou melhor dizendo, de natalidade os nascidos são muito mais de estrangeiros do que de portugueses nativos, do próprio português. Números, normalmente números são matemática, matemática é ciência, até então nós podemos daí levar isto em consideração. E quanto ao vídeo de hoje, vamos encerrar por aqui. Quero agradecer a todos que nos assistiram até aqui e talvez participem, deixando algum comentário, alguma informação, alguma sugestão, e dizer que, por mais dura que seja esta realidade, os números estão aí, as informações estão aí, as conclusões estão aí. Não é o doutor Renato que está dizendo, não é o doutor Renato que está inventando. Eu só estou trazendo para vocês a notícia, só estou trazendo para vocês o fato. É isso que está acontecendo. Os números não mentem. E as razões que levam a isso são aquelas que a gente fala faz muito tempo. E talvez, espero que com o visto de procurar trabalho, como foi mencionado aqui, amenize. E por outro lado também pode agravar. Abrir um pouco mais, mas não se sabe como. Eu espero que com o visto isto não venha a acontecer, porque a pessoa deveria vir preparada. Até porque uma das condicionantes do visto é ter recursos. Mas a gente já percebeu que muita gente, até porque já nos consultou, né, já fez o seu projetinho, tentou montar um projetinho de visto consular, e depois de analisar o caso, a pessoa conclui que eu não tenho condições financeiras, doutor, eu não posso, não é nem pelo preço do visto, não é nem por isso, não é nem por aquilo, não é nem por assessoria, é porque eu não tenho recurso financeiro exigido pela lei portuguesa para submeter o pedido de visto. Então, aí é lamentável. Então, realmente, neste caso, é melhor pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e não cair nestas situações que nós estamos vendo aqui. Isto não traz benefício algum. Ok? Era isso.
para o dia de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e espero por vocês aqui embaixo nos comentários e, quem sabe, nos próximos vídeos. Inscreva-se. Um grande abraço e até a próxima.